Olá, tudo bem? Como vai? Priscila aqui de novo. Hoje o tema vai ser sobre uma coisa bem legal, vai ser sobre óleos essenciais para o crescimento do cabelo. Quais são os benefícios desses óleos essenciais, gente? Inúmeros, 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 e assim, é incontáveis a relevância de cada um deles. Então, os óleos essenciais são óleos extraídos do caule da planta, a folha da planta, então são óleos altamente concentrados, do qual é importante entender que esses óleos essenciais, eles não podem ser utilizados puros, por isso que muitas das vezes a gente utiliza esses óleos com carreadores. E o que são esses carreadores? São óleos que vão levar o óleo essencial para o couro cabeludo de uma forma mais tranquila, mais natural. E a gente pode dizer assim, que de uma forma bem natural, seria porque esses óleos, eles têm ativos que são extraídos de uma planta. Então, eu já até comentei algumas vezes que nós somos feitos, né? Nós temos vários tipos de minerais, nós temos vários tipos de estruturas que são extraídas, tá? Da terra. Então, uma vez que você tem essa estrutura extraída da terra, a gente pode avaliar de uma forma interessante, porque a gente, dentro do nosso organismo, a gente necessita de coisas que são extraídas também da terra pela essa composição química do nosso organismo. Então, uma vez que a gente tem essa estrutura química que é extraída também da planta natural, então a gente chama de biocompatível, ou seja, a natureza, né, os ativos da natureza, os elementos naturais, eles também são bioidênticos, né, compatíveis com o nosso organismo, né, a mesma biologia, então é a mesma parte biológica que a gente precisa para o nosso organismo. Isso é um ponto positivo na área dos óleos essenciais. Então, tem óleos essenciais que você pode tomar, dependendo do que for, a gente pode estar utilizando, mas isso aí é uma coisa um pouquinho que você tem que estudar um pouquinho mais fundo, entender um pouquinho mais sobre essa especificamente. Mas o óleo essencial para o cabelo, existem alguns específicos que cada um tem sua característica. Então, se sabes que o óleo, por exemplo, essencial de alecrim, ele é muito bom para estimular o crescimento, uma vez que ele faz uma vasodilatação, ele estimula a circulação sanguínea, e nessa circulação sanguínea, ele vai melhorar no sentido de... como eu posso explicar? A gente tem vasos sanguíneos, né? E a gente, explicando maior, a gente tem grandes vasos na circulação sanguínea, a gente tem grandes vasos, são as artérias, e as artérias são calibrosas, são maiores e tal. Aí a gente tem pequenos vasos, né? E um deles são os capilares sanguíneos, são onde a gente vai chegar mais aqui na superfície da pele. Uma vez que se eu fazer um furinho aqui, né, um pouquinho já vai sangrar, porque eu tenho capilares sanguíneos em vários pontinhos do meu rosto e ele vai trazer nutrientes para cá. A mesma coisa é o cabelo. Então, aqui são tudo vaso, então se você puxar aqui, né, você vai sentir dor. Então, a gente tem circulações sanguíneas, a gente tem, dentro do cabelo, a gente tem vasos, são ligamentos nervosos também, terminações nervosas que vão ligar ao cérebro. Então, tem várias coisas importantes aqui, e nas terminações nervosas. E aí, a gente tem a parte da nutrição do folículo piloso. Na base do folículo piloso, a gente tem as células papilares, são formadoras de novos fios, né? E a gente, nessa formação desses novos fios, ele vem os nutrientes para o cabelo. Quando você perde cabelo, quando você diminui essa questão, começa a baixar os níveis de nutrição na base do folículo piloso. Consequentemente, a gente tem uma queda severa de cabelo, né? Até quando a gente vai fazer a parte da tricologia, a gente vai fazer um processo de tratamento, quando você vai fazer, por exemplo, um microagulhamento, e você faz as primeiras sessões, essa nutrição, ela cai, e você até faz um microagulhamento e tal, às vezes até severo,
e ele não sangra. Quando passa mais ou menos uns 20, 30 dias que você fez o tratamento, você vai com o microagulhamento de novo e começa a vir um monte de sangue. Então, é isso que a gente fala, né? Então, o óleo essencial de alecrim, ele faz essa vasodilatação, então ele traz esses nutrientes novamente, tá? Trazendo nutrição, nutrindo novamente esses folículos. A gente também tem hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta foi considerado que ele ajuda na produção de novos fios no sentido de manter a parte mais anágena, produzir novos folículos pilosos e ele começar aí o crescimento exacerbado de cabelo e aí novos folículos mais jovens, tá? E aí, gente, a gente tem esses resultados fantásticos dos óleos essenciais. Então, mas lembrando, o óleo essencial ele tem que ter um carreador. O carreador é um óleo vegetal. Um óleo vegetal que vai trazer esses ativos para o couro cabeludo sem estar danificando. Porque o óleo essencial ele não deve ser aplicado em natura, diretamente na pele, porque pode causar queimadura por ter uma concentração muito grande de ácidos, tá bom? Gente, foi isso, assim, depois eu vou falar mais um pouco sobre a área de tricologia, um pouco mais de cabelo, dentro da estética integrativa, dentro da medicina integrativa, a gente aborda vários assuntos, e um dos assuntos que eu gosto muito de falar na área de tricologia, tá? E os óleos essenciais em si são fantásticos. Depois eu vou trazer mais óleos aí para vocês entenderem. Quem gostou, por favor, compartilhe, dá o like aqui. E comente se você tem alguma coisa, alguma dúvida que você queira saber e queira entender um pouco mais da área de tricologia. Às vezes seu cabelo tá caindo muito. Depois eu quero falar sobre o Monjaro, quero trazer assuntos sobre Monjaros aqui, por várias reincidências de queda de cabelo, mas não vai ser nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Tchau, gente, até mais.